Eu quero te convidar a tomar o teu lugar, em nome de Jesus. Vamos dar início ao culto dessa noite, amém? Já aproveito e te convido a abrir a sua Bíblia em Salmo 47. Você que nos acompanha na internet, seja muito bem-vindo. Peço que você esteja deixando aí nos comentários o teu nome, compartilhe o link dessa transmissão com os teus amigos. Em nome de Jesus Cristo, vamos fazer essa palavra chegar ao maior número de pessoas possível. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo 47, a palavra de Deus diz assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as palavras, pensamentos, atitudes que tivemos nesses dias que desagradou o Teu coração. Limpa-nos, Senhor, nesse momento, que nós possamos oferecer ao Senhor a nossa adoração com o nosso coração limpo, Pai, com as nossas mãos limpas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Esquadrinha os nossos corações nesse momento, que nós possamos Te adorar, Pai, de uma forma que o Senhor merece, Deus. Por isso, Pai, encontra em nós algo de valor, algo, Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer para Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que essa adoração, esse louvor dessa noite, ela suba aos céus, Pai, como um incenso de aroma suave ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa se agradar com aquilo que nós queremos Te oferecer, Deus. Nos reunimos aqui essa noite, Pai, para levantar altar de adoração ao Senhor. Tu és digno de adoração, Senhor. Tu és digno de louvor, Tu és digno de honra, de glória. Jesus Cristo, Tu és bem-vindo em nosso meio. Toma o Teu lugar de honra nessa casa. Toma o Teu lugar de honra em nossos corações. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade de agir em nosso meio. Tu tens liberdade de mudar tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que pensamos, Pai, tudo aquilo, Pai, que planejamos nesse dia fazer aqui essa noite. Que o Espírito Santo esteja à frente de tudo isso, que o Senhor seja glorificado e exaltado aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Dá ordem aos Teus anjos para acamparem ao redor dessa igreja, dá ordem aos Teus anjos para adentrarem essa igreja e juntos, em uma só voz, possamos declarar que Tu és santo, Tu és digno de adoração, Tu és digno de louvor, ó meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti, Pai, que o Senhor abra, Pai, as janelas do céu, Senhor, e derrama as Tuas bênçãos sobre esse lugar, derrama a Tua glória sobre essa casa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Queremos ver a Tua face, queremos sentir a Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro falido toda e qualquer intenção do diabo, Pai, de atrapalhar aquilo que iremos viver hoje diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Receba adoração, receba louvor, receba as nossas palmas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados,
não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. E se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. E confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, e tudo Ele pode. Mais alto nome não há, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Pai Santo, Senhor, Tu és bom. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Tem sido tão bom.
coração. Como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura 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 pra sempre.
tempo és bom. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Te procurei pelas ruas da cidade, mas não te encontrei. Te procurei pelos becos e vielas, mas não te encontrei. Mas se eu soubesse que estavas aqui dentro de mim, eu teria arrumado a casa, eu teria preparado a mesa, só pra você sentir bem. Arrumado a casa, te procurei pelas ruas da cidade, mas não te encontrei. Que estavas aqui dentro de mim, eu teria arrumado a casa, eu teria preparado a mesa, só pra você sentir bem, e só pra você sentir bem, eu teria arrumado a casa, só pra você sentir bem, e só pra você sentir bem. E como pode um Deus que criou o universo, como pode um Deus que firmou os oceanos, um pobre, fraco e pecador, mas ele me escolheu para morar, para morar. Eu teria arrumado a casa, Teria preparado a mesa, só pra você sentir bem, só pra você sentir bem. eu teria arrumado a casa, Eu teria preparado a mesa, só pra você sentir bem, só pra você sentir bem. Eu teria arrumado a casa, Eu teria preparado a mesa, só pra você sentir bem, só pra você você sente bem.
agita as águas paradas da minha alma. Me leva com teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade-me escuridão, aonde me escondo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes,
Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Receba as nossas palmas, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Sejam todos muito bem-vindos. Uma honra tê-los aqui essa noite com a gente. Glória a Deus. Então, acho que é isso, queridos. Eu quero falar sobre dízimos e ofertas. E quero ler um texto que está lá em Malaquias. Consegue ligar aquele ventilador para mim ali? Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É um versículo muito conhecido. A gente já ministra vários cultos, várias ministrações de oferta em cima dele. E a palavra diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queridos, isso aqui é uma direção. Então Deus está dando uma direção através do profeta. Na verdade, o profeta só está lembrando de algo que já foi estabelecido ao povo lá atrás, lá na época de Moisés, trazido também através de Josué. Enfim, queridos, quando o povo estava indo em direção à tomada da terra prometida, eles tinham alguns princípios, algumas ordenanças, algumas leis que eles precisavam seguir, tá? E, queridos, eu quero ler com você Deuteronômio, no capítulo, deixa eu ver, cadê aqui, essa coisa soprando aqui agora não vai me ajudar muito. Aqui, beleza, já achei. Deuteronômio 7, versículo 12, diz assim: será, pois, que se ouvindo esses juízos, o guardares e o cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometi dar-te. Olha só a direção aqui, queridos. Então nós vemos a promessa de Deus, pode ligar de volta. A promessa de Deus, amém? Ao povo de Israel, que eles estavam sendo direcionados a uma terra na qual Deus já havia prometido lá a Abraão, e veio prometendo às gerações seguintes. E aqui no livro de Malaquias nós lemos de volta uma lembrança ao povo, porque aqui o povo já estava inserido nas terras que Deus havia prometido para eles, mas por algum motivo eles esqueceram. E no livro de Deuteronômio, o que nós temos, queridos? Nós temos Moisés lembrando uma nova geração das ordenanças que havia sido dado aos pais deles. Então aqui no livro de Deuteronômio, quando você for ler, ele parece ser repetitivo, mas na realidade é Moisés falando a uma nova geração, porque os livros anteriores eram uma geração que já havia passado, e essa geração não entrou na terra prometida. Aí o que aconteceu? Moisés, ele lembra essa geração nova, que havia nascido no deserto, a maioria deles, de que eles precisariam guardar a aliança do Senhor.
E eles entraram na terra prometida debaixo dessas direções e seguiram as direções por um tempo. Mas o tempo passou e eles acabaram deixando aquilo que Deus havia ordenado, aquilo que Deus havia direcionado, a ponto do profeta Malaquias chegar para o povo e dizer assim: vocês estão roubando a Deus. No que nós estamos roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. E ele lembra o povo, dizendo de novo para o povo: se vocês seguirem as direções a qual Deus ordenou, a qual Deus estipulou lá atrás, não é certo que vocês serão abençoados? Não é certo que Deus abrirá os céus e derramará bênçãos sobre as suas vidas que vocês não poderão suportar, vocês não poderão juntar as bênçãos que Deus estará derramando? Então, queridos, isso é algo para nós nesse tempo, porque assim, tá, pastor, a gente não está mais debaixo das leis, queridos, mas assim, queridos, Deus continua suprindo as nossas necessidades. Deus continua nos levando às terras prometidas. Deus continua sendo Deus nas nossas vidas. Deus continua abrindo portas. Deus continua trazendo os recursos. Amém? E os dízimos e as ofertas possuem um propósito para o reino de Deus. Então, queridos, quando nós entendemos isso e vivemos debaixo dessa direção, dessa ordenança e aplicamos isso, nós vivemos o que Malaquias diz na parte seguinte, na parte B do versículo 10, aonde Deus derrama bênçãos sem medida sobre a vida daqueles. Ele repreende o espírito devorador. Então, enfim, queridos, você passa a viver coisas maravilhosas com Deus através da sua vida financeira, tá bom? Então, assim, eu quero te convidar a adorar, lembrando, queridos, que essa é uma atitude de adoração, esse é um ato no qual nós demonstramos a Deus a nossa dependência, nós declaramos a nossa necessidade de Deus. E, queridos, nós temos a oportunidade de adorá-lo de uma forma, não só em palavras, mas em atitudes, tá bom? Eu quero te convidar a se colocar de pé, a adorar o Senhor através dos teus dízimos, as tuas ofertas e através dessa canção aqui, amém? Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Foi como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte como a morte, paixão cruel como sepulcro, e as muitas águas não podem afogar esse amor. Glória a Deus, gente. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, por cada semente que é lançada nesse gasofilácio, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor multiplique as sementeiras dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Dá a direção correta, Pai, para que esses valores sejam aplicados de uma forma a abençoar, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado às mãos, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, pode aplaudir o Senhor, pode se assentar. Glória a Deus. Consegue tirar um pouquinho aqui para mim? Ficou bom, mas agora ficou alto. Pode baixar mais, deixar bem baixinho. Aí foi muito agora. Som, aí, mais um pouquinho, volta só um pouquinho. Som, aí, deixa assim. Aí. Glória a Deus, agora ficou bom. Nossa, nem dói mais o ouvido. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Queridos, nós temos falado sobre tomar a terra, né? E confesso que tem sido assim, tem sido algo bem especial da parte de Deus em relação
essas palavras. A cada uma delas, assim, eu tenho sido ministrado muito forte, assim, sabe? É como se Deus estivesse ali me moendo, né, na hora que eu estou escrevendo a ministração, e depois ele me moe de novo a hora que eu estou ministrando a palavra, né? E depois geralmente eu vou ouvir a ministração. Então eu tenho sido, como que eu posso dizer assim, apanhado não, vamos falar apanhado, tenho apanhado de Deus 3 vezes, amém? Na hora de escrever, na hora de ministrar e na hora de ouvir de novo. Mas glória a Deus, tem sido algo maravilhoso, algo para edificar as nossas vidas, e eu te convido a mergulhar essa noite e receber algo da parte de Deus, amém? Feche teus olhos para a gente fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui ministrando a palavra, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor, Pai, use a minha vida conforme o Senhor bem entender. Te peço perdão pelos meus pecados e peço a tua ajuda para que esta palavra ela venha cumprir o propósito pelo qual o Senhor a liberou, Deus. Em nome de Jesus, peço, Pai, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Não tenho nada a somar, Pai, mas o Senhor tem grandes planos para nós essa noite, no nome de Jesus, que ele possa se cumprir, amém? Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus, né, gente? Queridos, antes de começar a palavra, quero fazer um alerta para vocês. Qual o alerta? Orem pelos teus filhos, gente. Orem pelos teus filhos. Se você não tem filhos ainda, orem pelos seus sobrinhos, pelos seus, seus irmãos, enfim, ore pelas crianças. Vocês já notaram como as nossas crianças estão sendo bombardeadas, não só através de violência como essa que nós vimos agora essa semana, queridos, mas bombardeadas de todas as maneiras, queridos. Satanás tem um projeto muito grande de tocar a vida dos nossos filhos e de uma certa forma ele tem avançado de uma maneira assim mais acelerada, amém, queridos? Porque só essa semana, só esse mês, quantas notícias nós já ouvimos a respeito dos nossos filhos. E nós como pais temos responsabilidades, queridos, de interceder pela vida dos nossos filhos, de orar, de consagrar a vida deles ao Senhor, de interceder, sabe, para que as mãos do Senhor estejam sobre a vida deles, sobre a vida das nossas crianças, as crianças da nossa igreja. Então, queridos, não deixemos isso passar, não façamos, sabe, não nos tornemos indiferentes a essa situação, porque, assim, nós precisamos estar orando pelas nossas crianças, amém? Para que nós não sejamos, para que nós não venhamos passar por situações depois que a gente, sabe, fique se lamentando aí, queridos. Mas é importante, sabe, nós estarmos orando pelos nossos filhos e ensiná-los no caminho que eles precisam andar, amém? Porque não adianta só eu falar o que o meu filho precisa fazer, eu preciso mostrar para ele o que ele precisa fazer, amém? Eu tenho que acompanhá-lo nessa caminhada, não é só dizer, filho vai e eu fico. Não é assim, queridos. Eu dou o exemplo. Lembre-se sempre, eu sou exemplo para o meu filho. Eu sou exemplo para as minhas crianças. Então fica aí algo que eu queria compartilhar com vocês aí, tá bom? Vamos entrar na palavra dessa noite, então. O tema dessa palavra é uma lição dolorosa. Amém, queridos? Nós temos vindo falando, então, sobre vários capítulos, né, do livro de Josué. Já falamos do livro capítulo 1, capítulo 2, 3... O 4, o capítulo 5 foi falado no último culto, né? E na lógica seria o capítulo 6. Mas nós vamos pular, vamos para o 7. Amém? Por quê, pastor? Porque o capítulo 6 você conhece, querido. Se você não conhece, volta lá, leia ele, que com certeza Deus vai revelar algo para você, tá? Mas o capítulo 6 é quando Deus dá de uma forma milagrosa a cidade de Jericó ao povo de Israel. Amém, queridos? Mas vamos para o próximo capítulo, tá? Então, vamos contextualizar isso aqui. Os israelitas, eles estão aonde? Eles estão do outro lado do rio Jordão. E eles começam, então, a conquista da terra prometida. Deus prometeu eles a vitória e prometeu dar a eles, conceder a vitória a eles a cada passo que eles dessem. Amém, queridos? Então, Deus falou, eu vou à frente, eu estarei com vocês. E lá atrás a gente ainda lê assim, que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo. Amém, queridos? Então vocês lembram dessa parte toda, né? Perdão. E no capítulo 6 nós podemos ver a tomada da cidade de Jericó. Então, como eu disse, Deus deu ao povo de Israel uma amostra daquilo que ele estava disposto a fazer.
Então o que nós temos ali? Deus mostra para aquele povo: ei, essa é só a ponta do iceberg daquilo que eu posso fazer pela vida de vocês. Então, de uma forma milagrosa, como eu falei, Deus concedeu a eles uma cidade totalmente intransponível, né? Porque eles mesmos consideravam que ninguém conseguiria passar pelas muralhas, ninguém conseguiria vencer as fortalezas de Jericó. Mas enfim, para Deus não existe fortaleza, amém, queridos? Para Deus não existe muralhas, não existe obstáculos. E se Deus está à frente, queridos, é vitória. Amém? Então assim, como eu disse para vocês, essa história eu vou deixar para vocês estudarem e que Deus revele a palavra dele a você, tá? Então eu quero ir lá para o capítulo 7, onde há algo de errado. Então nós vemos que Deus vai à frente desse povo, e Deus falou assim: eu irei conceder a vocês toda a terra onde vocês pisarem. Então Deus tinha prometido algo para eles, e Deus estava dando a mostra de que estava fazendo isso. Mas no capítulo 7 algo não acontece, e aqui que eu quero ministrar essa noite. Então nós vamos descobrir, queridos, o que aconteceu e o que nós podemos aprender com isso para nossas vidas hoje. Amados, no versículo 1, ou melhor, o versículo 1 ele nos dá uma visão geral do enredo básico, e em seguida o restante do capítulo nos fornece os detalhes. Então Josué capítulo 7 versículo 1, ele nos dá uma amostra do que aconteceu, e o restante dos versículos eles vão explicar na realidade tudo aquilo que eles estavam vivendo ali. Mas para nós entendermos o que está acontecendo no capítulo 7, a gente vai ter que voltar lá no versículo 17 do capítulo 6, tá? É só essa parte que nós vamos ler do capítulo 6, que diz assim, Josué 6, 17 ao versículo 19, esses três versículos, tá? A cidade, contudo, o que nela existe, será consagrado ao Senhor para a destruição. Preste atenção que Deus está dando uma direção a esse povo. Deus está falando para eles assim: olha, vocês vão entrar lá e vocês vão destruir tudo, não vai sobrar nada. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Então Deus dá uma direção: esses vocês poupam, o restante vocês vão destruir tudo. Por quê? Porque ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Preste atenção nisso, queridos, isso tem uma importância grandiosa no contexto, tá bom? Por que Deus mandou deixar somente o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro? Tem uma importância nisso, a gente já vai descobrir por quê, tá? Então o que nós temos aqui? Josué está dando uma instrução clara a todo israelita sobre como proceder, como eles deveriam agir quando eles entrassem na cidade de Jericó. E queridos, como nós já falamos, Deus de uma forma milagrosa entregou em suas mãos aquela cidade. E olha só, queridos, de acordo ao culto judaico, preste atenção, tá? De acordo ao culto judaico, os primeiros e melhores deveriam ser oferecidos ao Senhor, e é por isso que eles deveriam consagrar a prata, o ouro e os utensílios a Deus. Era uma forma de primiciar o primeiro despojo da terra prometida. Então o que eles estavam fazendo? Deus falou: vocês não vão levar nada. Mas eles, todo exército, quando eles avançavam sobre um exército inimigo, quando eles saíam vitoriosos, eles tiravam as coisas, tipo como ouro, prata, essas coisas. Isso era o despojo de guerra. Nesse exemplo aqui, eles não podiam fazer isso. Por quê? Porque isso era a primícia do Senhor. Então Deus estava falando: vocês vão entrar naquela cidade, ela é intransponível, mas eu vou dar a cidade para vocês. Porém, o ouro, a prata, os utensílios de bronze e de ferro, eles pertencem ao Senhor. Eles serão levados para consagração ao Senhor, tá? Então, nós poderíamos ministrar um culto somente com essa passagem, né? E uma das perguntas que nós poderíamos fazer assim: você está dando o teu melhor a Deus? Você dá o seu melhor a Deus?
ou nós estamos entregando aquilo que sobra, né? Tipo como Caim fez, né? Mas enfim, queridos, vamos deixar isso para um outro dia, para uma outra ministração. O que eu quero falar é, na realidade, por que este povo, ele sofreu, conforme está descrito lá no capítulo 7. Então nós sabemos que Josué, ele tinha dedicado tudo na cidade, tudo que ele havia, que eles tiveram, tudo aquilo que eles se apossaram naquela cidade foi consagrado ao Senhor. E nós também sabemos que no versículo 1 do capítulo 7, nós tivemos uma situação que, cara, desencadeou, a ausência de Deus em relação a este povo. O que é isso, queridos? A desobediência. Josué 7, versículo 1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis, olha só, queridos, com relação às coisas consagradas. Eles receberam uma direção, uma ordenança, porém eles foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Queridos, o que ele fez? Ele pecou, ele roubou do Senhor. Mas Josué não sabia disso, irmãos. Josué não sabia, Josué estava liderando o povo, e Josué estava debaixo daquela palavra, de que tudo aonde ele fosse, de toda a cidade aonde ele chegasse, Deus daria e entregaria para ele. E daí, queridos, imagine, ele está com sede, com fome, vamos avançar, vamos para cima, Deus está entregando nas nossas mãos, mas ele não sabia que alguém do seu povo havia pecado contra o Senhor. E amados, então ele simplesmente continua a conquista da terra, envia alguns espiões até a próxima cidade, e eles relatam que esta próxima cidade será moleza, não é de boa, não precisa mandar todo o exército, vamos com um número menor de soldados, para não cansar os soldados, porque o exército deles é mais fraco do que esse que nós enfrentamos agora. Então eles tinham uma experiência, eles acabaram de viver uma experiência ali, se depararam com um inimigo muito forte, mas se sobressaíram através da batalha ali, tá? Então Josué 7,3 diz assim: quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la, não canse todo o exército, pois eles são poucos. Queridos, conforme nós lemos lá no versículo 5, né? Aqueles soldados, eles foram surpreendidos, o versículo 4 e o versículo 5 desse capítulo 7, nós lemos que esses soldados, eles foram surpreendidos pelo exército de Ai, e eles foram derrotados, 36 soldados de Israel foram mortos. Então, queridos, aqui algo aconteceu. Pense assim, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa, e de repente, queridos, o que acontece? Você tem uma primeira experiência, de uma forma milagrosa, você entra na cidade mais fortalecida que você já tinha visto. Aí você se depara com um inimigo um pouco inferior. Você fala assim, não, esse vai ser moleza. Poxa, cara, acabei de vencer uma guerra aqui que foi tremenda, essa aqui vai ser de boa. Mas de repente eles são derrotados e alguns deles são mortos. Como que esses homens voltam, queridos? Como que esses homens voltam para casa? Então preste atenção, os israelitas, eles tinham acabado de derrotar, queridos, uma cidade poderosa, né? E eles queimaram tudo, e todo mundo tinha ouvido falar sobre isso, até o povo de Ai. Até esse exército que era minoria, que era mais fraco, também tinha sabido do que havia acontecido. Então toda aquela região de Canaã, os caras sabiam, o exército de Israel está chegando, os caras estão tomando posse de tudo, e os caras vêm com uma força que, cara, é insuperável. Por quê? Porque Deus está com eles, Deus está à frente deles. Mas de repente eles avançam sobre um exército menor, e o que acontece? Eles perdem. Assim como a notícia da vitória correu, a notícia da derrota também corre. Assim como um momento bom, todo mundo fica sabendo, um momento ruim também. E o que aconteceu, querido? De uma certa forma, a galera já olhou assim e falou, epa, não é bem assim. Não é desse jeito que eles estão vendendo o peixe. E queridos, eles sem dúvida, eles estavam com a moral lá em cima, convencidos da sua invencibilidade, seguros da vitória. E então essa pequena investida contra a cidade de Ai se transforma em um desastre.
Homens morrem nas mãos de um exército mais fraco que eles. Preste atenção na reação de Josué, queridos. Versículo 6, capítulo 7. Diz lá: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes. Preste atenção. Prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Então, queridos, o que nós temos aqui? O líder se prostrou, o líder se balançou. O líder se encheu, queridos, de algo, de temor em relação àquilo que tinha vivido, a ponto de se prostrar, de se rasgar ali, de rasgar as vestes. Isso era um sinal, queridos, de luto. E o povo se encheu de medo. Josué volta-se imediatamente para Deus, lança-se ao chão e faz uma oração bastante, preste atenção nisso, bastante egocêntrica. Como assim, pastor? Preste atenção na oração de Josué. Queridos, versículo 7 ao 9, diz assim: disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Olha a oração de Josué, cara. Queridos, este mesmo Josué havia vivido muitas experiências com o Senhor, coisas tremendas. Ele é um dos homens que saiu do Egito, época de escravidão. Ele viu o mar se abrir. Ele viu Moisés tocar a pedra e sair água. Ele viu Moisés lançar, queridos, um galho na água salgada, na água amarga e se transformar em água potável. Ele viu Deus mandar maná. Ele viu Deus suprir as necessidades desse povo. Ele viu o povo murmurar e Deus se irá contra a murmuração de um povo. Ele foi um daqueles que foi junto, queridos. Ele estava junto quando os 12 espias foram vigiar a terra de Canaã, e ele foi um dos 2 que voltaram com boas novas para o povo. Ele foi o homem escolhido por Deus para atravessar esse povo até ao lado da terra prometida. E o que nós temos aqui agora? Esse homem, o líder, o escolhido por Deus, queridos, ele esquece da promessa. Ele esquece do que Deus falou para ele, porque ele se comporta igual àqueles que estavam murmurando: por que o Senhor nos tirou de lá? Por que o Senhor nos trouxe para morrer aqui? Só que esse mesmo Josué havia explicado ao povo: ei, se vocês obedecerem, é certo que serão abençoados. E se Deus tirou a mão, queridos, algo tinha acontecido. Se Deus tirou a mão de sobre o povo, algo não estava alinhado àquilo que Deus tinha pedido para esse povo. Queridos, ele sente com razão que Deus abandonou eles e se volta em desespero para Deus: por que o Senhor nos abandonaste? Alguma vez, queridos, você já se sentiu assim? Poxa Deus, por que você me abandonou? Alguma vez você já se sentiu abandonado por Deus? Sozinho, em perigo, derrotado, enganado cruelmente por Deus, né? Oh Deus, por que o Senhor me enganou? O Senhor falou que ia fazer isso para mim e não fez. O Senhor falou que ia me trazer até a terra prometida, me trouxe e me largou aqui, e agora eu estou sem promessa. Os inimigos me cercaram, e agora o que eu faço, Deus? Já sentiu vontade de dizer: ok Deus, você me disse para fazer isso, você me ordenou para obedecer, e eu fiz o que deveria, e agora onde você está? Alguma vez você já falou isso, queridos? Alguma vez você já pensou assim: poxa Deus, eu fiz tudo certo, e as coisas não estão funcionando para mim? Amados, se você fez isso, quero te dizer uma coisa: você não está sozinho, Josué também fez. Amém? Vocês estão aqui? Queridos, e olha a resposta de Deus para Josué. O Senhor disse a Josué: levanta-se. Por que você está aí prostrado?
Por que você está aí choramingando? Por que você está aí murmurando? Por que você está aí se amaldiçoando? Sendo que eu falei que estaria à sua frente. Olha a resposta de Deus para Josué, queridos. Josué, pare de sentir pena de si mesmo. Josué, pare de se vitimizar e pare com essa bobagem de pobrezinho de mim. É isso que Deus está falando para Josué. Queridos, aí ó, preste atenção lá no versículo 11 e 12. Olha o que ele diz: Israel pecou. Olha com o que ele começa. Ei, Israel pecou, quebrou a aliança que eu lhes ordenei, violou, está dizendo ali, violaram a aliança, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se das coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram juntos de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor. Sabe por que o inimigo avança, queridos? E adentra as nossas casas? Porque nós pecamos contra o Senhor. Queridos, fogem deles porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O que Deus está falando aqui? Ei, vocês pecaram contra o Senhor, destruam aquilo que tem me afastado de você, porque senão eu não estarei mais no meio de vocês. Estão entendendo, gente? Forte a palavra, né, gente? Falei para vocês que eu apanhei dela. É bem forte. Queridos, Deus não estava mais com eles porque eles tinham dado espaço ao pecado e agora precisavam aprender a lidar com isso. Então Deus dá a Josué instruções detalhadas sobre como lidar com o pecado, como fazer as pazes e como voltar aos trilhos. Deus é um Deus de misericórdia, amém? Diga para essa pessoa que está ao teu lado: Deus é Deus de misericórdia, irmão. E agora eles precisavam aprender a lidar com isso. Então Deus dá a Josué, queridos, tudo aquilo que ele precisava. E, queridos, às vezes Deus é tão direto conosco, que Ele chega para nós: você está em pecado, fique esperto. Deus é fera, né, irmão? Deus é bom? Deus é bom, porque Ele nos ama tanto que Ele chega assim, ó, vacilando. Mais ou menos assim que Deus faz. Se corrige, se alinha, se acerta. Não é certo que se fizeres o correto, eu te aceitarei? É assim que Deus fala, queridos. Preste atenção nisso. Queridos, às vezes Deus está dizendo: sua vida está uma bagunça porque você está brincando com algo que eu ordenei que não brincasse. É isso que Deus está falando. Aí Deus fala: para de choramingar e lide com isso. O que Deus está ensinando aqui? Ei, em vez de você ficar murmurando, você levanta e vai corrigir o que você precisa corrigir. Em vez de você ficar se lamentando que as coisas não estão dando certo, ei, se levanta e vai e arrume o que precisa ser arrumado. Amém, queridos? Então, amados, é necessário acertar as coisas para que nós possamos nos relacionar novamente, para que nós possamos ser abençoados novamente, para que Deus possa lutar as nossas batalhas, para que Deus possa nos dar liberdade novamente, para que Deus possa nos conceder a vitória novamente, e para que Deus possa, queridos, nos usar para fazer com que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. Amém, queridos? E nem sempre é tão simples lidar com o pecado. Nem sempre é fácil, querido. Assim como não era para Josué, ele não sabia que Acã havia roubado as coisas. O que nós temos aqui? Nós temos o pecado no meio deles, mas ele não conseguia enxergar o pecado. Isso, queridos, é tão natural nos nossos dias. Às vezes o pecado está inserido em nosso meio, dentro de nós, e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver, queridos. Mas Deus estava dizendo: ei, há pecado aqui, vamos lidar com isso, vamos trabalhar com isso, vamos remover isso. E assim como nem sempre é tão simples, nem sempre é tão óbvio.
Às vezes estamos errados e simplesmente seguimos a vida, irmãos, e não vemos que perdemos batalhas porque estamos desobedecendo a Deus. Às vezes nós estamos apanhando, queridos, e nem vemos que, poxa, tem algo que precisa ser alinhado diante do Senhor. Tem algo que precisa ser acertado diante de Deus. Só que nós olhamos para as nossas vestes, não, mas eu já troquei minhas vestes, estou limpo, minha mão também está limpa. Poxa, eu estou bonito, estou legal, mas aí, queridos, nem sempre é externo, irmão. Nem sempre está visível aos nossos olhos. Amados, falhamos em reconhecer que estamos passando pela vida com as nossas próprias forças e não com as de Deus. Muitos de nós estamos seguindo dia após dia com a força dos nossos braços e não da dependência do Senhor. E assim nós perdemos tudo o que Ele deseja para nós. Nós deixamos passar, isso flui. Quando nós olhamos para trás, nossa, mas já passou tanto tempo, já correu tanta coisa, que você está tão acostumado a lutar na força do teu braço, queridos, que você não vai mais recorrer aos braços do Senhor. Por quê? Porque você já se adaptou ao seu. Não é sempre que a vida desmorona, irmão, ou que nós vemos, olhamos para o lado e nem tudo está ruim, entendeu? Não, está de boa, para mim está bom. Mas mesmo assim nós estamos perdendo. Perdendo o quê? Queridos, o pecado, ele destrói a nossa comunhão com Deus. Ele nos torna incapazes de entrar em sua presença e viver debaixo da sua bênção, até que nós sejamos reconciliados com Deus e perdoados por Ele. Então, queridos, às vezes a gente está tão acostumado com aquilo que nós estamos vivendo, que nós não olhamos mais para aquilo que Deus pode nos oferecer. Porque nós nos adaptamos a isso. Então não faz mal para nós, mas nós estamos perdendo. Perdendo o quê? Comunhão com Deus. Perdendo o quê? A vontade de Deus nas nossas vidas. Sabe, queridos, por isso que muitas vezes nossas vidas elas ficam aquém do que Deus deseja para nós, porque nós não lidamos com o nosso pecado, nós o racionalizamos. Nós olhamos para os outros e decidimos que não somos tão maus quanto as outras pessoas. Nós olhamos para as pessoas em volta e assim, não, mas eu não sou tão pecador quanto aquele cara ou aquela guria, enfim, queridos. Isso é racionalizar o pecado. Então nós buscamos um termo aonde nós nos enquadramos. Para quê? Para que na nossa consciência nós não fiquemos tão mal. Só que nós não estamos perguntando para Deus, nós não estamos olhando para Deus. Queridos, nós aceitamos um padrão de retidão da sociedade em vez do padrão de retidão de Deus. Decidimos que isso não está prejudicando ninguém além de nós. Eu me lembro que, cara, eu falava, eu só estou fazendo mal para mim mesmo. Ninguém está se prejudicando com isso, só eu mesmo. Queridos, egoísta de minha parte, porque tinha muita gente sofrendo. Tinha muita gente morrendo por causa das minhas atitudes. Amados, é hora de parar. É hora de se levantar e lidar com o pecado em nossas vidas. Assim como Deus falou para Josué, o que você está fazendo prostrado aí? Não te mandei eu, seja forte e corajoso? É isso que Deus está falando para nós nesses dias, queridos. O que você está fazendo prostrado aí? O que você está fazendo, murmurando aí? Choramingando? Bora se levantar e corrigir o que precisa ser corrigido. Bora alinhar o que precisa ser alinhado. É isso que Deus está falando. Bora tomar o rumo das coisas de novo. Tem uma terra prometida pela frente. Você perdeu uma batalha, não perdeu a guerra. Queridos, nosso mundo está contaminado, nossa experiência é difícil, lutamos a vida tendo que enfrentar todos os tipos de coisas que preferiríamos não enfrentar. Nós preferiríamos ficar de boa, tranquilo, sem ter algumas experiências nas nossas vidas que fazem mal a nós. Dor, tristeza, rejeição, lágrimas, mágoa. E tudo por quê? Por causa do pecado. Queridos, mas nós temos um motivo de esperança. Quem quer saber qual é? No céu não há pecado. E se esse é o lugar para onde nós estamos indo, nós estamos de boa. Amém, queridos? Se eu estou me direcionando
para estar nesse reino que Deus tem falado a mim, a palavra de Deus diz que lá não haverá pecado. Se não haverá pecado, então não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá rejeição, não haverá lágrimas, não haverá mágoas. Vocês estão aqui, queridos? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Ei, se levanta, enfrenta o que tem que enfrentar e vai para cima, que o reino de Deus é lá na frente. Queridos, é por isso que essa história ela é tão instrutiva para nós. Amados, as famílias desses 36 homens sofreram, morreram. A nação de Israel sofreu, tudo por quê? Por causa do pecado de um homem. Então, amados, muitas vezes nós estamos vendo nossas famílias sofrerem, nossos amigos sofrerem, uma geração sofrer. Por quê? Por causa do nosso pecado. Às vezes nós podemos estar nos comportando igual a Acã. Nós somos o cara que está lá roubando o que é de Deus. Nós somos aqueles que estão tocando as coisas consagradas de Deus. Queridos, como eu disse, várias famílias sofreram, a família de 36 homens sofreram por causa do pecado de um homem, e as consequências foram sentidas por todos. E essa não é uma mensagem que você e eu queremos ouvir, amados. Preferimos viver em nosso mundo de fantasia, que nosso pecado não é da conta de mais ninguém, que afeta nós mesmos, mesmo assim, não é tão prejudicial. Amados, acreditar que nosso pecado afeta somente a nós é simplesmente uma mentira que nós escolhemos acreditar porque não queremos mudar. Sabe, às vezes é melhor acreditar nisso. Não, isso é só problema meu. Por quê? Porque eu não quero enfrentar ele. Eu não quero mudar essa verdade. Arrependimento, irmão, é quando nós identificamos o pecado e falamos assim: eu não quero mais viver isso na minha vida. Arrependimento é quando você reconhece, queridos, que algo não está legal, aquilo que Deus espera de você, que você quebrou uma aliança com o Senhor. E você fala: não, eu vou corrigir isso. Você vai fazer o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ei, você vai ficar parado aí, vai ficar ajoelhado, prostrado aí, choramingando. Você levanta e vai corrigir o teu pecado. Queridos, grave isso, o caminho de Deus é muito melhor. Eu poderia ficar aqui e falar sobre como o pecado é horrível, como somos ruins por cometê-lo, quanto merecemos ser punidos, mas eu prefiro falar sobre o quanto é melhor fazer do jeito de Deus. Quanto é melhor, queridos, você ouvir a Deus e obedecer a Deus. É muito melhor ser livre do que estar numa prisão, irmãos. É muito melhor viver a vida com uma consciência limpa, em vez de ser atormentado pela culpa. Quão maior, queridos, a comunhão com Deus, quão melhor é essa comunhão com Deus do que a autossuficiência. Irmãos, e assim eu te peço, deixe o pecado para trás, peça perdão a Deus, confesse o seu pecado, procure alguém, converse com alguém, peça ajuda, confie em alguém, converse, abra teu coração e fala: eu falhei, eu preciso me corrigir, qual que é a direção? Deixe os seus pecados na cruz de Jesus, queridos. O pecado destrói, Jesus, Ele restitui. O pecado, ele te afasta de Deus, Jesus te aproxima de Deus. Irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei que você tem todos os tipos de razões pelas quais não deveria deixar os seus pecados, mas deixe-me ser franco em alguma coisa aqui, queridos. Nenhuma dessas razões são válidas. Nada que nós possamos falar é justificável para continuar longe de Deus, para continuar, queridos, vacilando, errando contra Deus. É difícil, mas todas as razões para não entregar nosso pecado a Deus são desculpas que nos paralisam, irmãos. E eles nos roubam a alegria, nos roubam a comunhão, nos roubam a vida que Deus quer para nós. Amados, Acã confessou? Mais ou menos. Acã teve a oportunidade de confessar, irmãos.
Se você for lendo ali os versículos depois do versículo 12, do 13 para frente, você vai ver, queridos, que a maneira que desenrola esse capítulo, Acã poderia ter assumido a responsabilidade. Ele poderia ter se posicionado e falado assim: eu pequei contra o Senhor, me perdoe. Mas, amados, como eu disse, grande parte do restante do capítulo ele descreve esse longo processo de identificar quem é o culpado. Então Josué reúne a galera, vem lá, quem que pecou? Alguém pecou contra Deus. E por que Deus fez dessa maneira? Por que você acha que Deus fez dessa maneira, irmãos? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que Deus estava dando a Acã todas as oportunidades de se arrepender e confessar por conta própria. Eu acredito nisso. Que Acã teve, sabe, a oportunidade de confessar antes de ser pego. Queridos, você pode imaginar como Acã se sentiu durante esse processo? Porque separa uma tribo inteira. Dessa tribo separa algumas famílias. Dessas famílias separa um grupo de pessoas. E vai indo até chegar no cara. Então eu me pergunto, sabe, e é pura especulação, amados, o que poderia ter acontecido se ele tivesse dado um passo à frente? Ele teria tido o mesmo destino? Eu não sei, irmãos, mas o que eu sei é que ele não fez. Sei que ele não assumiu a responsabilidade dele, ele não assumiu a atitude dele. E Josué, capítulo 7, versículo 19, diz assim: então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Queridos, aqui ele já estava pressionado, já não tinha mais para onde correr. Aí ele: conte-me o que você fez, não me esconda nada. Então Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Mas na última instância. Então, amados, ele teve a oportunidade antes de mudar esse cenário, não fez. Ele foi ministrado várias vezes pelo próprio Deus, porque, cara, esses homens eram homens de Deus. Quanto mais cedo enfrentamos nossa culpa, melhor é para nós. Quando mentimos, encobrimos, fingimos que não é tão ruim assim, a coisa só piora, irmão. Vira uma bola de neve do mal. Uma coisa que vai tomando uma proporção, irmãos, e que você vai ter que ficar sustentando uma mentira que, não tem mais saída. Quando nos apegamos ao nosso pecado e recusamos abandoná-lo, estamos recusando o Espírito Santo, impedimos ele de vir e nos limpar, afundamos cada vez mais no pecado e nos afastamos cada vez mais de Deus. Cada vez mais nós estamos longe de Deus. Aí no final Acã confessa, mas só porque não tinha mais como negar. E amados, assim que Deus trabalha, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de nos arrepender. Deus sempre vai nos chamar ali, tete a tete, e fala assim: abandona isso daí, larga isso daí. Aí Deus cria situações onde, você começa a ouvir coisas assim, fala: não, eu preciso largar, preciso mudar, preciso me direcionar, preciso me corrigir. Aí chega um momento, queridos, que não tem mais como negar. Aí é trazido a exposição igual a situação de Acã. O pecado de Acã não foi simplesmente pegar coisas que ele não deveria ter pegado. Quando Deus primeiro fala com Josué no versículo 11, ele nos diz o que está acontecendo. Israel violou uma aliança. Então não foi só pegar algo consagrado ao Senhor, ele quebrou uma aliança, ele violou uma aliança. Em outras palavras, Deus diz que o que aconteceu destruiu o relacionamento entre Deus e seu povo. Olha o que aconteceu aqui, vocês quebraram aquilo que nos conectava. É isso que ele está falando. E essa é uma maneira muito saudável de olharmos para o nosso pecado, é uma rejeição de nosso relacionamento com Deus. Queridos, o pecado, ele faz com que o nosso relacionamento seja rejeitado. Então quando nós não olhamos para Deus, quando nós não nos arrependemos, quando nós não buscamos essa correção, esse relacionamento que nós estamos tentando buscar, ele é rejeitado. Por mais que você se esforce, irmão, ele vai ser rejeitado. Quando que ele é aceito? Quando tem arrependimento. Então se não tiver arrependimento, não tem esse relacionamento, queridos, porque não existe essa conexão. Então nós tendemos a pensar que não é grande coisa, é apenas uma mentirinha, é só uma foto na tela do computador, não é fofoca, é informação. Bom, ela me machucou primeiro, então eu tenho direito.
Mas quando aprendemos a ver nosso pecado pelo que ele realmente é, irmãos, virar as costas ao seu amor e ao sacrifício de Jesus na cruz, porque é o que nós fazemos, quando nós assumimos o nosso pecado como nosso, nós estamos falando assim: ei Jesus, eu estou virando as costas para o seu amor, e estou virando as costas para o sacrifício que o Senhor fez por mim lá naquela cruz. Então eu estou negando o que você fez por mim. Então, amados, o que eu e você precisamos fazer? Buscar olhar através dos olhos de Deus. Como que Deus te enxerga? Como que Deus descreveria a cada um de nós? Quando nós conseguimos ter essa visão, queridos, nós vamos aprender a nos apoiar nele. Para quê? Para que ele possa nos ajudar a vencer a tentação em vez de ceder. Quando nós conseguimos olhar através dos olhos de Deus, queridos, nós vamos entender o amor dele por nós. E as situações, as circunstâncias que nós temos vivido, que tem nos afastado de Deus, se tornam situações pequenas em relação ao grande amor de Deus. Se torna coisas pequenas em relação ao propósito de Deus em nossas vidas. No versículo 21, Acã nos conta como foi apanhado no pecado, queridos. Ou melhor, no versículo 21 nós lemos ali como que ele foi apanhado. E vamos ler o que ele diz lá. Josué 7:21. Ele se caguetando aqui já, né? Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, preste atenção. Quando ele fez o quê? Viu, tá? 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Então eu cobicei. Coração, irmão. E me apossei deles. Atitude, irmão. Ele está dando a letra de como que funciona o cair no pecado. Você vai olhar, você vai cobiçar e vai pegar. É assim que funciona. Irmãos, aí ele continua ali. Eu cobicei e me apossei deles. Está lá. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Amém? Fiquei sem coisa, já voltou. Então assim, amados, o processo ainda não mudou nos dias de hoje. Ele continua sendo o mesmo. É igual para nós. É igual nesses dias. Acã viu, quis e tomou. A mesma coisa acontece conosco. Nós vemos, desejamos e pecamos. É assim que funciona, irmãos. É assim que a tentação funciona, é assim que ficamos presos em coisas que estão erradas. Primeiro, nos tornamos conscientes da possibilidade. Há uma possibilidade. Depois, nós sentimos o desejo. Nossa, isso gerou alguma coisa no meu coração. Então, quando nós vemos, nós estamos fazendo. É rápido. É muito rápido. Cara, às vezes eu ouço assim, quando eu vi eu pequei. Não. Isso já estava sendo gerado, queridos. Quando a gente baixou a guarda, quando você aceitou, às vezes, uma situação ou outra, quando você vai vendo assim, aquilo vai se tornando algo que vai tomando conta do teu coração, quando você vê, você está fazendo. É muito rápido. Queridos, e qual que é a consequência do pecado? Preste atenção. Josué, ele confirma a confissão e recupera as coisas consagradas, e ele expõe diante do Senhor. Então vem a parte que não gostamos. Acã é morto porque violou os termos da aliança. Preste atenção, queridos, ele sabia que essa era a consequência, porque Josué tinha os advertido. Então ele tinha consciência do que aconteceria se ele fizesse. Josué 7:25, disse Josué, por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. E os queimou no fogo. Olha só a consequência do pecado, queridos. Preste atenção que a família de Acã, ela também pereceu, irmãos. E isso aconteceu porque sabiam sobre o material roubado, enterrado, sob a barraca de sua família. E concordaram com isso. Eles não eram apenas espectadores inocentes. Eles eram coniventes. Queridos, nossa primeira reação é que isso é bastante extremo. É algo, nossa, cara, que extremo isso. Apedrejado e queimado por causa de um pouco de propriedade roubada. Mas, amados, esquecemos que a morte é sempre o resultado do pecado.
Romanos 6:23 ele nos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, irmãos. Para Cã foi a morte física imediata, mas para nós, sempre que pecamos, algo morre. Talvez tenha sido uma bênção de Deus na sua vida, talvez tenha sido uma oportunidade de servir a Ele, ou no mínimo, o que morreu foi uma oportunidade de escolher Deus ao invés do pecado. Alguma coisa morreu, irmão. E eu fecho com uma frase, o louvor pode vir para cá. O caminho de Deus é melhor. É um modo de vida e não um modo de morte. Queridos, andar com Deus sempre vai ser melhor. Escolher as coisas de Deus sempre vai ser melhor. Lembre-se, é um modo de vida e não de morte. Você não foi chamado para morrer no pecado. Você não foi chamado para morrer diante dos teus inimigos. Deus não te trouxe à terra prometida para te deixar sucumbir diante dos teus inimigos. Deus te trouxe à terra prometida para você vencer, para você tomar posse desse lugar, para você poder viver as bênçãos, para você poder viver aquilo que Deus tem para você. Mas, irmãos, tem algo que te afasta disso. E o que é? A tua independência de Deus. A tua independência de Deus faz com que você lute essas guerras na força dos teus braços. Mas eu vou falar uma coisa para você: você não tem força suficiente para vencer o inimigo que luta contra você. Isso requer ajuda. Ajuda de quem? Ajuda de Deus. Amados, hoje é um culto de ceia. E eu quero convidá-lo a procurar o Senhor. Nesse momento, mostra teu coração ao Senhor. Revela a Ele os lugares do pecado. Mostra para Deus onde está escondido esse pecado, queridos. Não que Ele não saiba, mas Ele nos dá a oportunidade de entregar nas mãos dEle, de trazer perante Ele, para que Ele possa nos purificar, para que Ele possa nos libertar. Eu também preciso fazer isso, queridos. Nenhum de nós somos livres, queridos, de não ter algo para colocar diante de Deus. Nós precisamos avaliar o nosso coração, precisamos avaliar os nossos pensamentos, precisamos avaliar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos. Porque é provável, queridos, que tem algo que tem impedido a gente de viver aquilo que Deus tem para nós. A melhor parte daquilo que Deus tem para nós. Então, amados, e sabe por que eu te convido a fazer isso? E sabe por que eu quero fazer isso também? Porque eu quero a melhor parte. Eu quero a vida que Deus tem para mim. Não a morte do diabo na minha vida, na minha casa, nos meus projetos, na minha família. Eu quero a vida de Deus. Eu quero aquilo que Deus tem para mim, que Deus sonhou para mim, que Deus me proporcionou. Aquilo que Deus me prometeu, a terra prometida que Deus me deu, eu quero. Mas Deus me ensina como que eu vou avançar sobre essa terra, como eu vou caminhar por essa terra. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele me direcionou, é do jeito que Ele me comissionou. E é isso que eu e você precisamos buscar nesse tempo, queridos. Como eu estou caminhando pela terra que Deus me levou. Eu quero andar em santidade. Eu quero que Deus me convença do meu pecado e purifique-me e torne-me justo aos seus olhos. E amados, eu preciso das mãos de Deus sobre a minha vida. Eu preciso que Ele me purifique, que Ele me santifique todos os dias. O caminho de Deus é melhor. Viver uma vida santa é melhor do que viver uma vida de pecado. E é isso que Deus tem chamado nós para esse tempo. Porque para tomar posse da terra prometida, irmãos, nós precisamos de Deus. Nós não tomaremos posse de nada, não viveremos projetos de Deus, se Deus não estiver à frente dessa batalha. Quando Deus fala, não te mandei eu, seja forte e corajoso, Ele está falando assim, resista o mal, resista o dia ruim, resista os momentos ruins, as dificuldades, os momentos que não te agradam, aquilo que faz você pecar contra Deus. Resista, seja forte, vença isso. Pare de ficar prostrado, chorando, choramingando, se vitimizando.
Uma diferença, queridos, é você se prostrar para adorar a Deus. Outra coisa é você se prostrar para ficar murmurando. E Deus fala para nós, ei, se levanta, lide com o pecado. Lide com essa situação, lide com essa circunstância, vença isso. É o que Deus está falando para nós nesse tempo, irmãos. Eu quero te convidar a fechar os olhos e então fazer uma avaliação, refletir. Ore aí, entrega para Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração entregando sua vida a Jesus Cristo. Eu falo isso sempre. Cara, nós precisamos entregar nossas vidas a Jesus todos os dias. Todos os dias precisamos confessar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos da ajuda de Deus. Se você deseja dar esse passo de novo, mais uma vez, mas pastor, eu já fiz isso no último culto. Amém, glória a Deus pela sua vida, que você possa fazer isso para o resto da sua vida. Até você estiver na glória com Ele. Porque é lá, queridos, que você vai pôr o pé naquilo que Deus te prometeu. É lá que você vai ser justificado por Deus. É lá que você vai ser honrado por Deus. Quando você estiver com o teu corpo glorificado, adorando, glorificando a Deus. Então, amados, esse é o momento onde nós nos alinhamos. Hoje é um culto de ceia. Eu lembro do que Cristo fez por mim naquela cruz. Eu declaro o meu amor por Ele. Eu falo, Pai, eu estou aqui, me perdoa. Me ajuda nessa caminhada. Me ajuda a me corrigir, me ajuda a me alinhar, me ajuda a viver a Tua vontade. Não permita mais eu parar. Porque algo em mim está fazendo eu parar. Queridos, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui e Ele quer te purificar e quer te santificar. Se você tem desejo essa noite de entregar a tua vida a Jesus Cristo, com os teus olhos fechados aí no teu lugar, faça uma oração que diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Salvador da minha vida. Me ajuda nesse processo, Senhor. A entrar na terra que o Senhor me prometeu. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas, pela palavra. Pai, obrigado, Pai, por vir e chamar a nossa atenção. Em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar. Nos ajuda, Pai, a chegar diante da Tua presença, Pai, santificados e purificados, Pai, para que nós possamos viver, então, a Tua vontade, para que nós possamos, então, Pai, tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Queridos, nesse tempo, enquanto o louvor estiver adorando, ore, converse com Deus, peça para Deus falar o teu coração, peça para Deus te ajudar a entender, a enxergar aquilo que talvez você não esteja enxergando. Entrega nas mãos de Deus. Pede para Deus arrancar isso de você, para Deus te purificar, te santificar. Nós vamos adorar um pouquinho o Senhor, queridos. Em seguida, o pessoal vai estar servindo a ceia. Quando a ceia chegar diante de você, que você possa já ter entregado aquilo que você precisa entregar para Deus. Arrependido e pronto para viver algo novo com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento
leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Envolta em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus não deve nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Oh, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Só quero a ti e nada mais.
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada Amém, mais. glória a Deus. Todo mundo pegou, gente? Tem alguém que queria ter pego e não pegou? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor, Pai, o pão que representa o corpo de Cristo, o suco que representa o sangue de Cristo. E em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos dos nossos pecados, de firmar essa aliança com o Senhor. Pai, obrigado por nos amar tanto. Obrigado por dar o seu Filho a cada um de nós, Senhor. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos amou tanto que permitiu que o seu único Filho fosse naquela cruz por nós. Em nome de Jesus Cristo, peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe. Abençoe o pão, abençoe o suco, abençoe a cada um de nós, Deus. E em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude, Pai, a estar a cada dia mais próximos daquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Coma do pão, queridos. Beba do suco e adore a Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais. Pai, que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de nos alinharmos, de buscarmos a Ti, Pai, de podermos, Pai, viver a Tua vontade, Pai, de podermos tomar posse, Pai, da terra que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos proteja. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Senhor. E no nome de Jesus Cristo, Pai, ajude-nos, Deus, a vencer as tentações, a vencer as batalhas que travamos diariamente, Pai, contra o pecado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito, Pai, esteja, Pai, fortalecido dentro de nós. Pai, que no nome santo de Jesus Cristo, o nosso coração esteja totalmente sensível à Tua voz, sensível à Tua presença, em nome de Jesus. Receba a adoração, receba o louvor, receba as nossas palmas, toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar para a gente fechar. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor seja glorificado a cada dia, Pai, através das nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui essa noite, de ouvir essa palavra, Pai, de ser tocado em nossos corações, Deus, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus, eu oro e peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada filho Teu nesse lugar, e no nome de Jesus, leve-os em segurança, Senhor, para que, Pai, eles possam estar, Pai, diante do Senhor o tempo todo. Usa-os nas suas casas, Pai, usa-os no lugar onde eles estiverem, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja conhecido, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aplaudo bem forte o Senhor, queridos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus os abençoe, vão em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.